E aí, tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo no seu canal. Tire suas dúvidas de letra. Neste vídeo eu falarei sobre o uso do infinitivo não flexionado. Lembrando, antes de tudo, que eu já tenho uma aula sobre as formas nominais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu recomendo que você assista a esta aula sobre as formas nominais antes deste vídeo. Mas se você já sabe tudo sobre esse assunto, vem comigo, vamos ver como, quando e por que usar o infinitivo não flexionado. O infinitivo, você sabe, pode ser flexionado, como está neste exemplo. Era para eles chegarem aqui às 10. Repare que o verbo chegar ganhou aqui uma flexão, uma terminação em, que indica que ele está concordando com eles na terceira pessoa do plural. Agora aqui eu tenho o infinitivo não flexionado. Eles avisaram que vão chegar tarde. Os dois verbos nas duas frases estão na tal da forma nominal chamada de infinitivo. Aqui ele está flexionado e aqui ele está não flexionado. Quando é que nós usamos esta segunda forma aqui? A forma inflexionada, não flexionado. É o que nós vamos ver a partir de agora. O infinitivo não flexionado tem valor genérico, não há um ser que pratique a ação ou que viva o estado que o verbo expressa. Por isso, nas seguintes situações não se flexiona o infinitivo. A primeira delas, quando nós usamos o verbo no infinitivo numa função substantiva, substituindo um substantivo, como aqui, ó, viver é lutar. Repare que eu poderia dizer isso de outra maneira, poderia dizer assim, ó, a vida é luta, em que eu substituí viver por vida e lutar por luta. O que me permite dizer, então, que o verbo aqui, infinitivo, está funcionando como se fosse um substantivo. Nessas ocasiões, o infinitivo se apresenta na sua forma inflexionada. E você já percebeu que essa forma do infinitivo sem flexão é a forma como os verbos se apresentam nos dicionários, não é isso? Uma outra ocasião em que nós devemos usar obrigatoriamente o infinitivo na sua forma inflexionada, quando ele forma uma locução verbal com outro verbo e entre os dois aparece a preposição de, como está aqui, ó, eles acabaram de dormir, e como está aqui, ó, voltaram a cometer com a preposição a no meio dos dois. Quando eu tiver a locução e entre os dois verbos aparecer a preposição de ou a preposição a, obrigatoriamente nós devemos usar o infinitivo na sua forma não flexionada. É o que está acontecendo nesses dois exemplos que eu colhi com todo carinho para vocês. Um outro exemplo, estou a ler. Nesta locução, estou a ler, está entre eles a preposição a. Mas eu quis destacar este exemplo porque ele equivale ao gerúndio que nós usamos mais comumente no Brasil. Estou lendo. Os portugueses gostam mais dessa formulação, estou a ler. Nós gostamos mais desta aqui no Brasil, estou lendo. Estou estudando em vez de estou a estudar. E uma última formulação neste slide, quando a locução formada pela preposição de e o verbo no infinitivo, de alguma forma qualificar, especificar, identificar um substantivo anterior. Então, quando eu tiver uma locução de caráter adjetivo com a preposição de, o verbo núcleo dessa locução deverá estar no infinitivo não flexionado ou inflexionado, ferro de passar, assim como roupa de sair. Outro slide, mais situações em que nós devemos usar obrigatoriamente o infinitivo na sua forma não flexionada. Quando eu tiver um adjetivo e aparecer aqui depois uma locução que de alguma forma a referenda, duro de matar, após adjetivo. Eu poderia dizer livro difícil de ler, moedinhas difíceis de perder. Este exemplo está na maravilhosa Gramática Wise, escrita pelo professor José Carlos de Azeredo. Apagar a luz. Repare que aqui eu estou usando o infinitivo não flexionado, porque ele funciona como se fosse um imperativo. Ele está aí para apresentar uma ordem, uma súplica, assim como cessar fogo, baixar armas. Quando eu uso o infinitivo como se fosse um imperativo, ele deve ser usado na sua forma não flexionada. E quando o verbo do infinitivo estiver ligado a um verbo causativo com um pronome oblíquo átono no meio, a forma infinitiva deve ser a não flexionada.
Repare no caso, mandei o fazer a lição. Aqui está o verbo causativo, mandar. Aqui está o tal pronome oblíquo átono, o fazer a lição. Nesses casos, e também nos sensitivos, os sensitivos são ver, ouvir, sentir, com o pronome oblíquo átono, obrigatoriamente o verbo infinitivo deve estar na forma não flexionada. Mas cuidado, se em vez do pronome oblíquo átono, entre os dois verbos aparecer um sintagma nominal, um substantivo ou um pronome substantivo, aí o verbo pode ser flexionado. Repare nestes exemplos que eu trouxe para confronto. Mandei saírem todos. Isso aqui, o saírem todos, equivale a que todos saíssem, não é? Eu poderia dizer tanto mandei saírem todos, como poderia dizer mandei que todos saíssem. Então, esta oração, saírem todos, assim como esta, que todos saíssem, é uma oração que está subordinada ao verbo mandar. Não é isso? O que está explícito aqui? O todos. Se eu substituísse todos pelo pronome oblíquo átono, os, repare no que acontece ao verbo sair. Ele retorna para a sua forma não flexionada. Cuidado com isso. Um outro exemplo para ficar bem clara essa noção. Vi chorarem as mães desconsoladas. Vi que as mães desconsoladas choravam. Aqui está o chorarem, uma forma infinitiva flexionada, porque eu tenho as mães aqui aparecendo dentro da oração. Mas se eu substituísse as mães pelo pronome oblíquo correspondente, automaticamente o verbo infinitivo iria para a sua forma não flexionada. Repare, vi-as chorar desconsoladas. Percebeu? É assim que se usa o infinitivo não flexionado. Eu espero que você tenha aprendido essas lições, que você tenha finalmente tirado essas dúvidas, caso você as tivesse, sobre o uso do infinitivo não flexionado. E eu quero deixar para você também o convite para assistir a aula que eu vou gravar em seguida a esta, falando aí sim do infinitivo flexionado, que causa também dúvidas em alguns falantes. Se você gostou, por favor, dê um like. Se você gostou muito, clique no sininho para receber notificações de novas aulas. Se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se no canal. Agora, se você gostou espetacularmente, aí você deve compartilhar com os amigos e dizer para o mundo que você finalmente achou o melhor canal de língua portuguesa de toda a web. O Tire Suas Dúvidas de Letra. Eu desejo a você bons estudos. Até a próxima.